Hi folks, how are ya? And welcome to this class. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre prepositions. 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 Percebe? Pré, antes. Positions, posição. Prepositions. Posição antes. Mas antes do quê? Antes dos objetos, antes dos nomes. Por exemplo, quando você quer dizer na padaria, no bar, no restaurante, no supermercado, você precisa das preposições. Então, preposições como in, on, at. Eu vou começar com essas três preposições mais usadas, que são as preposições que os alunos têm muitas dúvidas. Os alunos têm dúvidas sobre quando eu uso in, quando eu uso on, quando eu uso at, ok? Então, in, on, at. In significa em, no, na, nos, nas. Né? In pode significar no, na, nos, nas. Lembre-se que in não é in, é in. Lembre-se que nós fizemos uma aula sobre a pronúncia do i, a verdadeira pronúncia do i. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo a você aprender sobre a verdadeira pronúncia da vogal i em inglês. O i ele pode ter dois sons, pode ter o som de I e pode ter o som de E. Nunca I verdadeiro. A letra I, a vogal I. Então aqui nós temos in, não in. In, on, at. Ok? Então in, a ideia da preposição in é que está dentro. Dentro do quê? Dentro de um recipiente, dentro de um objeto, dentro de um perímetro, dentro de uma limitação geográfica. E aí a preposição on, a princípio, né, no conceito mais básico das preposições in, on, at, a preposição on, ela significa em contato, né, quando está em contato com o objeto. Por exemplo, se você fala assim, tem uma lagartixa na parede não é dentro da parede, né, é sobre a parede. Aí você não pode usar o in, você tem que usar a preposição on, porque on é em contato com a superfície. Por isso que se diz, o livro está em cima da mesa. On the table, em cima da mesa, né? Sobre a mesa. On é uma preposição que também tem a ideia de em, no, na, nos, nas e sobre. Então a ideia o conceito de on é que está em contato. Por isso que a gente fala on quando está ligado e off quando está desligado. On porque a energia está em contato, com o circuito. A energia está em contato é on. A energia está fora de contato, off. É assim que surge a ideia. E nós temos ainda uma preposição que eu gosto muito, preposição at. E muitas vezes os alunos ficam confusos porque será que eu uso in, on ou at? E muitas vezes é possível usar duas, depende do que você quer transmitir na sua mensagem, né, na sua comunicação. Se você está querendo dar ênfase que está dentro, você vai usar in. Mas se você quer dar uma ideia que você está ali naquela localidade, ou ali por perto, ali nas redondezas, você muitas vezes pode usar at. Por exemplo, o professor está no quadro. Quando eu falo o professor está no quadro, o professor não está dentro do quadro. Nem está sobre o quadro, pendurado no quadro. O professor está no quadro, está no quadro. Então, at the whiteboard ou blackboard. Né? Black é preto, blackboard, quadro negro, whiteboard, que hoje em dia é mais usado, quadro branco. Whiteboard. Se o professor está no quadro, eu vou dizer at the whiteboard. Você fala assim, a pessoa está na mesa, almoçando. Na mesa, não está dentro da mesa, não está em cima da mesa, ela está at the table. Olha que interessante. Então, at dá essa ideia de que está at the table. Não dentro da mesa, não sobre a mesa. Né? Ela está na mesa, almoçando, por exemplo. At the table. Então, at é utilizado, por exemplo, existe uma convenção de utilizar at para estabelecimentos comerciais, instituições públicas, lugares públicos. Né? Geralmente você fala, estou no restaurante, você fala, I am at the restaurant. Aí eu disse, no restaurante, eu precisei do artigo the, que nós vimos, o, a, os, as. Então, I am at the restaurant, ok?
E aí nós temos a preposição at sendo usado para restaurante. Se eu falo estou no supermercado, supermarket, que é supermercado em inglês, eu digo I am in the supermarket, né? I am in the supermarket, mas eu estou dizendo que eu estou dentro do supermercado. Se eu falo estou no supermercado, eu digo I am in the supermarket. Mas aí eu estou dizendo que eu estou dentro do supermercado. Se eu estiver no supermercado, posso estar na porta, posso estar lá no carrinho, no estacionamento. Posso estar no estacionamento. Okay. Eu posso estar no carrinho, posso estar no estacionamento. Aí eu digo I am at the supermarket. Percebe? Eu posso dizer I am in the bank, mas eu estou trazendo a ideia de que eu estou dentro do banco. Agora, se eu disser I am at the bank, eu estou lá na instituição banco, ali nas proximidades. Então você percebe que isso é que gera confusão. Porque às vezes o aluno pensa assim, mas eu uso in ou uso at? Então basta ele entender o conceito que in é dentro, não é que está errado, você está transmitindo uma ideia de que você está dentro daquele lugar. E at, você traz a ideia que você está ali nas proximidades, mas está no local. Pode estar na porta, pode estar no estacionamento, mas você está ali, né? At. Então, lembre-se que at, utilizado para instituições, lugares públicos, instituições públicas e privadas, né? Instituições de ensino, hospital, supermercado, restaurante, você usa at. Se você quiser transmitir a ideia de que você está dentro, você pode usar o in, não há problema. O que você não pode é dizer on, aí você está em cima, né? Em contato, fica esquisito falar o on. Então, a preposição, quando a gente estuda in, on, at, nós temos 3 conceitos, né, que eu apresentei para vocês. Agora, in, on, at, vamos dividir o nosso estudo em tempo espacial e tempo temporal, na parte do tempo mesmo. Então vamos dividir o nosso estudo aqui das preposições entre espaço e tempo, né? Se a preposição se refere a espaço, você vai gravar um conceito. Se ela se refere a tempo, você vai gravar um outro conceito. Então, primeiramente, vamos estudar as preposições em relação a espaço, né? A posição no espaço, ok? Let's go? Vamos lá na apostila? Let's go. Então, aqui nós temos prepositions, como eu havia explicado. Prepositions, posição antes dos nomes, prepositions. Então, nós temos aqui in, que eu expliquei, on e at, ok? Nós vamos primeiro abordar o conceito do uso da preposição em relação a lugar, ok? Lugar. Então, place em inglês é lugar. Place, repeat, place. Lembre-se que place termina, se você observar a palavra place, ela termina pela vogal E, né? E nós aprendemos em um outro vídeo, uma outra aula, nós aprendemos que toda e qualquer palavra, olha que interessante, existem algumas regras em inglês que você pode gravar como universais. Toda e qualquer palavra que termina pela vogal e precede consoante, o E não tem som. Por isso que quando você fala a pronúncia correta mesmo, você fala name, não é name, porque name termina com E, precede consoante, name, só para relembrar, né? Isso é importante. Five, morre no V, né? O E não vai ter som. Face, não é face, face, termina no C. Né? Então, place, olha só, place termina com a vogal E, o E não vai ter som, isso é uma regra universal, então vai ser place, ok? Então nós temos aqui, ó, nos exemplos, nós temos in Brazil. Olha que interessante. Por que o certo é in Brazil e não on Brazil ou at Brazil? Porque o Brasil ele é uma delimitação geográfica, né? Uma delimitação geográfica in Brazil. Dentro ali dos limites geográficos do Brasil, in Brazil. Então, se utiliza da preposição in para dizer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, em São Paulo, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai usar in, claro, dentro daquela localidade. In. Olha só outro exemplo. In Japan, no Japão. In South Africa,
no sul da África, in South Africa. Eu também estou dizendo ali dentro daquela limitação. Olha só o que nós estudamos. Agora, o conceito de on, né? Vou até mudar aqui a cor. Vou mudar a cor aqui, colocar um azul. Vou botar aqui, caneta azul. Então aqui, ó, on the blackboard, né? Blackboard é quadro negro, né? Black é negro e board é o quadro. Blackboard, on the blackboard. On the blackboard, porque o professor está na lousa, o aluno está na lousa, no quadro negro. Ele está escrevendo, ele não está dentro da lousa, não está ali na... Ele está escrevendo na superfície. Se eu falo que o aluno está escrevendo na superfície ali, em contato com a lousa, ele escreveu on the blackboard. O professor deixou a matéria on the whiteboard, na lousa, né? Então, na superfície da lousa. É isso que você está trazendo, essa ideia, em contato com a superfície da lousa. Ele escreveu na lousa, ele não escreveu dentro da lousa e nem escreveu em qualquer lugar, ele escreveu na superfície da lousa. Essa que é a ideia do on. Lembre-se que on é em contato ali, né? Olha o outro exemplo aqui, ó. On the wall. On the wall, na parede, né? Eu vi uma lagartixa na parede, eu vi uma aranha na parede, eu vi uma barata na parede. Barata? Cockroach, la cucaracha. Cockroach, que em inglês é barata. Então, eu vi algo na parede. Na parede não é dentro da parede, não é at. Então, eu vou dizer on the wall, porque está em contato com a superfície da parede, não é isso? Então, a palavra wall é parede, on the wall, na parede, ok? Aí nós temos aqui, ó, on Wall Street. Aqui já traz a ideia de convenção, né? Convenção. É convencionado, uma coisa que é memorizada, uma convenção. Desculpa a caligrafia aqui. Mas ficou convencionado, é uma convenção, utilizar on antes de nomes de ruas, avenidas, né? Sem o número. Importante dizer, porque se tiver com número é outra preposição. Então, on Wall Street. Wall Street é uma rua lá nos Estados Unidos, lá em Manhattan, né? Nova York. On Wall Street, onde tem a bolsa, onde tem os investimentos, ações, on Wall Street, né? Wall Street. Então eu digo na rua Wall Street. Então se eu falar assim, na Avenida Brasil, eu digo on Avenida Brasil, né? Se você traduzir, fica estranho. On Brasil Avenue. Né? Muita gente traduz, mas quando manda correspondência ou manda uma encomenda, você tem que escrever o endereço certinho, não se traduz endereço. Então você vai falar on, né? On Brasil Avenue, on Avenida Brasil, on Rua 7 de Setembro, on e o nome da rua, né? Mas não com o número. Olha só que interessante, a gente vai entender por quê. Então isso é uma convenção, já não é uma posição em contato com a superfície, já é uma convenção. Olha que interessante. Aqui nós temos at the bank. At the bank. O banco, ele é uma instituição privada. Então, o ideal é usar at. A menos que você queira passar para quem está te ouvindo, que você quer passar a informação, que você está dentro do banco. Aí você fala, I am at the bank. I am in the bank. Dentro do banco. Aí o in vai trazer mais uma ideia de dentro, né? I am at the bank. Olha lá. I'm at the bank. I'm at the bank. Então, bank, banco. I'm at the bank. Mas por que tem o the? Né? Muitos alunos perguntam, o que esse the está fazendo aí? Claro, no banco, preciso em mais o. Quando a gente estava no jardim de infância, a gente aprendia assim, né? Não sei se vocês lembram disso. Em mais o é igual a no. Não é isso? Em mais o a é igual a na. Não é isso? Então eu digo no banco, na praia, né? E mesma coisa, em mais o os, nos. Em mais o as, nas. Então, nós temos aqui at the bank, ok? At the bank, no banco. Lembre-se, at the bank, at the supermarket, at the bakery, at the restaurant. Você está trazendo uma ideia que você está ali no estabelecimento. Não uma ideia de que você está dentro, né? Não é, a ênfase não é essa.
E olha que interessante, at the door. Olha que interessante. Por que eu usei at the door e não in the door ou on the door? Porque a pessoa está na porta, tem alguém na porta, mas não está dentro da porta, não está pendurado na porta, né? A menos que fosse uma aranha ou uma lagartixa. Então, I am at the door. Estou na porta, tocando a campainha, por exemplo. Eu digo at the door porque não estou nem dentro nem sobre. Olha que interessante. Acho que fica bem claro, né? Fica bem claro a ideia aqui de at. Esse at aqui está sendo usado, vou voltar aqui, peraí. Esse at está sendo usado, né, nesse caso aqui específico, para dizer que você está na porta, mas não tem como dizer que está dentro, está em cima da porta. Você está ali na porta, né? Ok? Então vamos ver mais um aqui, ó. Wall Street. Wall Street, olha que interessante, né? Só para relembrar aqui, olha que interessante. Nós vimos aqui, ó, Wall Street, aqui e aqui, né? Aqui embaixo, peraí. Opa. Vamos lá. Olha que interessante. Quando você disse... Ah, não, desculpa. Olha que interessante. Peraí, vou voltar aqui. A canetinha aqui, tô apanhando ainda, peraí. Ok, então nós vemos aqui, ó, né? Usamos at aqui para o endereço da rua. Então olha que interessante aqui, ó. On Wall Street, nesse caso eu disse que on é uma convenção para ruas. Mas quando as ruas, as avenidas estiverem em número, aí você não vai usar o on, vai usar o at. At 77 Wall Street. Né? Geralmente nos Estados Unidos, né, os endereços são assim. Você fala primeiro o número, depois o nome da rua ou a avenida. Então, eu falo at 11 ou at 1 Rua 7 de Setembro. At 1 7 de Setembro Street. Né? As ruas lá são assim. 77 Wall Street. 81 Rua 7 de Setembro. Eles falam nessa ordem. Então, quando utilizamos com número, aí a preposição não é on. A convenção aqui é utilização do at, né? Vamos lá. Volta aqui. Opa. Wall Street. Então aqui tem um número, né? Como tem um número, a convenção para número é at e não on, ok? Tudo bem. Agora vamos estudar essas preposições no contexto de tempo, ok? De tempo. Existem algumas convenções, mas tem o conceito da limitação. Lembra que eu falei que in, ele tem uma limitação geográfica ou delimitada pelo raio ali, aquele perímetro. Então olha que interessante, time, né? Estamos falando de tempo, peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Tempo, né? Time, vamos falar de tempo. Tempo. Time, olha só, lembrando... Termina pela vogal E, então é time, morre no M, não é time, lembre-se disso. Então olha só, o ano, se fosse 2050, mesma coisa, né? 2050, seria a mesma coisa, seria in, porque é dentro do ano, o ano tem 12 meses, né? Tem várias semanas. Dentro daquele intervalo de tempo. Agora nós estamos falando de espaço. Então, in 2050, in 1970, nós vamos aprender sobre os números. Mas como é o ano, né, e não tem... nós estamos falando do ano, não estamos falando de uma data específica, nós estamos falando dentro daquele intervalo do ano. Então nós vamos utilizar, sim, vamos utilizar o in para dizer o ano. Apenas o ano. In 1970. Aqui em inglês eles dividem aqui, né? 1970. 1970. Quando 1970, 1950, 1980, 1980 é dividido aqui no meio. Então, in 1970, em 1970, dentro daquele ano, você está falando dentro ainda, ó, dentro daquele intervalo de tempo. In September. September tem
vários dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Então você está falando dentro do intervalo do mês de setembro. Então, in September. Então você pode memorizar por convenção, convenção em 1970, ou você pode memorizar por o mês, né? O mês in September, dentro do intervalo. Perceba que ainda é dentro de um intervalo, dentro de um perímetro, mas de tempo, não de espaço. Olha só que interessante aqui, né? Volta lá. In 2 weeks. 2 weeks, semanas. Em 2 semanas, in 2 weeks. É um intervalo de tempo. Então você está dentro daquele intervalo de tempo. In 2 weeks, em 2 semanas. Agora, existe uma convenção, é uma convenção, né? Quando você utiliza on para os dias da semana. Você não vai falar, não vai utilizar in para dizer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então olha só que interessante, aqui nós temos Sunday. Sunday é domingo. Sunday, on Sunday, no domingo, on Sunday. Então é uma convenção de dizer on Sunday, no domingo. Então, on Monday, que é a segunda, on Tuesday, que é a terça, on Wednesday, que é a quarta, on Thursday, que é a quinta, on Friday, que é a sexta, on Saturday, que é sábado, on Sunday. É uma convenção se dizer on, para dias da semana. E olha que interessante, agora eu coloquei o número 7 de setembro. Olha só, 7 de setembro, né? 7 de setembro. 7 de setembro, nós não aprendemos que dentro do mês é in, mas como eu coloquei aqui um número, eu vou dizer on September 7th, porque tem um número. Como tem um número, olha só que interessante. Aqui vocês aprenderam que para o mês é in, mas aqui tem um mês, mas está com um número, é que eles falam sétimo, né? 7th. Aqui você tem o mês, mas está acompanhado do número, do dia. E aí você usa on e não in September. Você vai falar on September 7th, no dia 7 de setembro, ok? E outra convenção também muito legal, muito interessante, que eu acho que você poderia memorizar facilmente, é datas comemorativas, celebrações. Olha que interessante. Nós utilizamos on para celebrações. Por exemplo, você não vai falar in Carnival, você vai falar on Carnival, on Christmas, no Natal, on New Year's, no Ano Novo, on Easter, né, que é na Páscoa, on Halloween, que é uma data comemorativa, então on Halloween, on Labor's Day, no Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então olha que interessante, né? Você, nas datas comemorativas, você vai dizer vai utilizar on my birthday, happy birthday, my birthday, meu aniversário, então é uma data comemorativa, com certeza. Eu vou utilizar on my birthday, ok? Agora, uma outra convenção, né? Utilizarmos at para horas, não é isso? Quando você fala de hora, a 1 hora, às 2 horas, às 3 horas, você fala at. Aqui no caso, ó, at noon, ao meio-dia. At 5:30, às 5:30. At midnight, à meia-noite. Então, aqui mesmo que você falasse assim, at 1 o'clock, né? 1 o'clock. Você está dizendo at 1 o'clock, né? Porque é a 1 hora. É a 1 hora da tarde. Por exemplo, a 1 hora da manhã. A convenção é utilizar at para horas, né? Em horas, dias da semana nós vimos que é on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. E para as horas, 1h30, 1h15, 1h40, 1h50, 5, não importa, a hora que seja, você utiliza at noon, at 5:30, at midnight,
Mesmo que midnight, meia-noite, como a gente viu aqui no último exemplo aqui, at midnight, à meia-noite, ok? Alright. Então, vamos aprender outras preposições para lugares, para posição no espaço, no lugar, ok? Thank you very much and see you next class. Bye bye.